Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Ivan e para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você para mais um episódio desta série O Cristão e o Evangelismo. Olha só que presente que nós temos, né? O cristão e o evangelismo é para cada um de nós. E hoje eu quero falar com você um assunto muito sério, muito importante a esse respeito. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então, compartilha com mais pessoas, manda aí um link para algum familiar, manda no grupo dos seus amigos e familiares e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Não deixa de dar o like também, porque é importante, fortalece, né? E você pode também ajudar o canal da Casa de Deus fazendo isso. Se você ainda não é inscrito, está aí para você se inscrever. Se você não assistiu os episódios anteriores, esse é o 4º episódio dessa série. Se você não assistiu os 3 episódios anteriores, é porque você não ativou o sininho ainda e não se inscreveu no canal. Então faça isso agora, se inscreve aí, deixa o seu comentário, deixa o seu like para que você possa estar sempre recebendo as notificações e os novos vídeos e novos episódios aqui no canal da Casa de Deus. Tá bom? Vamos juntos aqui? Nós vamos então no 4º episódio dessa série, O Cristão e o Evangelismo. Hoje eu quero falar com você sobre o cristão que serve. O cristão que serve. Como é sério nós entendemos que há uma diferença entre o cristão que serve e o cristão que não serve. Vamos juntos? Você está com a sua Bíblia aí? Tem papel e caneta na mão? Então vamos lá, abra a sua Bíblia comigo. No livro do profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento, antes de Mateus, profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 13, nós vamos ler até o 18. A minha versão é a revista atualizada e vai aparecer para você aí na tela também, para você acompanhar comigo. Malaquias, capítulo 3, versículo 13, diz assim o texto: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar em luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e os ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que o serve a Deus e o que não serve. Olha só que texto impressionante para falarmos de evangelismo, o cristão e o evangelismo. Você sabia que existe cristão que não serve? Ele não serve para ser cristão? Talvez ele sirva para ser cristão, mas ele não quer servir como cristão. E isso é terrível, né? Isso é uma chamada de atenção de Deus para nós, porque servir é trabalhar sem recompensa. A Bíblia fala, né, lá em Êxodo, Levítico, você vai encontrar isso, que existiam os escravos por amor. Aqueles escravos que recebiam a alforria, que recebiam a liberdade, mas eles decidiam continuar servindo o seu Senhor, mesmo sendo livres. Esse é o papel do cristão, entender que ele tem que servir. O cristão que não serve, não serve. E você e eu temos essa opção de sermos cristãos que servem e o cristão que não serve, porque existe essa diferença. Seria um cristão que serve a Deus um milionário? Seria um cristão que serve a Deus alguém que dá tudo certo para ele? O cristão que serve a Deus seria aquele que teve as melhores oportunidades, enquanto aquele que não serve seria aquele mais pobrezinho, aquele que não teve oportunidades na vida, aquele que não conseguiu alcançar seus objetivos, seus sonhos? Será que seria essa a diferença? Será que seria essa a distinção?
O texto aqui do profeta Malaquias, ele propõe essa comparação entre o cristão que serve e o cristão que não serve. O próprio Deus, através do profeta, afirma que há diferença entre os cristãos que servem daqueles que não servem. Malaquias viveu num tempo muito difícil, de grandes desafios. O povo estava desanimado, porque na cabeça do povo estava demorando muito para acontecer algumas profecias. As profecias de Ageu, as profecias de Zacarias, estavam na cabeça do povo demorando demais, eles estavam desanimados. Eles deixaram de lado as coisas de Deus, deixaram de lado o cuidado com a casa de Deus, eles não queriam mais servir, porque eles estavam desanimados, desamparados. Malaquias, na verdade, não é apenas um nome, né? Malaquias, na verdade, é uma espécie de função. Malaquias significa o mensageiro. Então, Malaquias é uma atribuição, né? O profeta Malaquias aqui, ele é o mensageiro, o profeta mensageiro. E ele foi enviado por Deus para transmitir justamente essa mensagem do próprio Deus. Uma mensagem de juízo, uma mensagem de atenção, uma missão. Ser Malaquias é receber uma missão, ele recebeu uma missão de Deus. Malaquias então tinha uma tarefa de falar com o povo, de chamar a atenção do povo, muitas vezes com palavras duras, como foi essa do texto que nós lemos, mas não para julgar o povo e para deixar o povo mais desanimado ainda, pelo contrário, para colocar o povo no prumo, para que o povo pudesse entender que Deus quer cristãos, Deus quer homens e mulheres de Deus que servem, que põem a mão na massa, que trabalham. Deus quer homens e mulheres de Deus que coloquem sua fé em prática, colocar de volta na mente deles a fé em Deus, que Deus é fiel, que mesmo que possa estar demorando alguma questão, que na cabeça dele estava demorando, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo fiel. Nós, talvez num tempo que estamos vivendo, né, passamos por pandemias, talvez nesse tempo que estamos vivendo, nesse caminhar, nós talvez gostaríamos que as coisas fossem de outro jeito, fossem de outra maneira. Por isso nós vamos abandonar a nossa missão, nós vamos abandonar os nossos sonhos, nós vamos abandonar a nossa vida com Deus? Não, muito pelo contrário. Deus levantou ali Malaquias para dizer àquele povo que era tempo de perseverar. Então, Deus está me colocando aqui hoje para dizer para você também. É tempo de perseverar, é tempo de servir, é tempo de fazer ainda mais do que se fazia. É tempo de servir, é tempo de olhar para um irmão, é tempo de olhar para as necessidades da igreja e servir. Essa palavra é para você que está me assistindo e você que é um cristão, que é um crente no Senhor Jesus e que por muitas vezes você deixou de servir, deixou de fazer algo dentro da sua congregação, dentro da sua igreja. O texto está dizendo que Deus não desampara o seu povo, Deus não abandona o seu povo. Na maioria das vezes, ou todas as vezes, quem abandona é o povo. O povo sim abandona Deus, o povo sim abandona a fé, o povo abandona a igreja. Deus não nos abandona, jamais Deus nos abandona. E aí nós vemos a diferença real que existe entre os cristãos que servem e os cristãos que não servem. Os cristãos que servem não deixam de perseverar. Os cristãos que não servem, qualquer vento, qualquer dificuldade ou coisa que lhe desagrada, ele abandona. Existe uma diferença, então, entre os cristãos que servem e os que não servem. São duas diferenças cruciais que eu entendo. A primeira está na sua vida, no seu modo de viver, como ele leva as coisas, as decisões que ele toma, as escolhas que eles fazem, as expectativas, aquilo que eles falam. Isso a gente vê na vida. Mas também nós podemos ver na eternidade. Lógico, eu não tenho como ver e adivinhar e saber como será a eternidade, mas nós colhemos os frutos que nós plantamos. Se você é um cristão e está plantando de forma errada, plantando frutos ruins aqui na terra, você espera colher uma eternidade no céu de glória, uma eternidade com Cristo? Então, essas são as diferenças que nós podemos enxergar na vida daqueles que servem, dos cristãos que servem, para os cristãos que não servem. A diferença está nisso. Onde nós nos encaixamos? Que cristãos nós queremos ser? Que cristãos nós queremos ser daqui para frente? Que vida com Deus nós queremos construir? O cristão e o evangelismo nos provoca a sermos cristãos que de fato servem.
de fato servem a Deus, de fato servem a sua igreja. O texto disse, no versículo 13 até o versículo 15, lendo mais uma vez, ele diz assim: as vossas palavras foram para mim duras, diz o Senhor. O povo tinha palavras duras para com o Senhor. A forma de abordar, a forma de falar do povo para com Deus eram palavras duras. O povo dizia: o que temos falado contra ti? E vós dizeis, diz o Senhor, inútil é servir a Deus. Olha o que o povo estava dizendo para Deus. Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar em luto diante do Senhor? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. O povo já estava entendendo que os soberbos, os mentirosos, eles sim eram felizes, e não aqueles que eram servos, e não aqueles que serviam a Deus. Que confusão! Também os que cometem impiedade prosperam. Eles estavam entendendo que aqueles que eram impiedosos, eram maldosos, eles sim são os que prosperavam, e não aqueles que faziam o que era certo. E eles concluem dizendo: sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Ou seja, eles fazem toda essa maldade, eles tentam ao Senhor e nada lhes acontece. Saiba que pode parecer que nada acontece, mas a eternidade dirá: tudo tem uma consequência, tudo tem um preço a se pagar. O cristão que não trabalha, ele dá trabalho, de verdade. Aqui os avisos de Malaquias não foram para quem conhece a Deus, não foram para quem não conhece a Deus, na verdade, foram para o povo de Deus. Aqui não são pessoas que não conhecem, eram pessoas que tinham comunhão com Deus. As pessoas que tinham comunhão com Deus tinham essa atitude, essa palavra de repreensão de Malaquias era para eles. O modo de viver do povo não refletia a Deus, não refletia mais quem era Deus. Cristãos que servem a Deus não têm palavras duras como essas, tentando a Deus, questionando a Deus, não participando mais da obra, confrontando a palavra, confrontando um líder, questionando, palavras duras. Cristãos que não servem encolhem as mãos para o compromisso de servir, encolhem as mãos para ser um contribuinte, não veem mais vantagem em ser cristão, em se sacrificar, em investir na obra de Deus. Que coisa triste, que coisa terrível. Cristãos que não servem simplesmente pelo fato de não estarem mais ligados, entendendo aquilo que eles têm que fazer. Tomam decisões como nos tempos de Noé, inconsequentes, achando que a vida só existe para curtir, só existe aqui, que aquilo que nós fazemos aqui não haverá consequência na eternidade. Olha que coisa séria, que chamada de atenção. Não ouvem a voz de Deus porque são distantes. Assim é a vida do cristão que não serve. Ele tem inveja do ímpio. O cristão que não serve a Deus, que está desligado das coisas de Deus, ele tem inveja das pessoas do mundo. Ele, como diz o texto de Malaquias, ele diz: que proveito tem em servir? A gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Que coisa terrível, que tristeza. Um cristão ter inveja do ímpio. O cristão que não serve, ele tem tempo para querer para si aquilo que Deus não quer para ele. O cristão que não serve tem tempo de querer aquilo que Deus não quer para ele. Mas a vida dos que servem ao Senhor é bem diferente. O texto diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e os ouvia. Olha que privilégio, olha que maravilha, saber que Deus ouve. Aqueles que servem a Deus, o Senhor ouve, o Senhor está atento. Talvez a resposta que você precisa para a tua vida está em servir a Deus, está no servir, está em colocar as mãos na obra e fazer a obra de Deus, em evangelizar, em pregar a palavra, em realmente ter uma vida cristã de serviço na obra de Deus. O versículo diz: havia um memorial escrito diante de Deus para aqueles que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O memorial quer dizer que Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece do cristão que serve.
Deus não se esquece do cristão que tem compromisso com Deus, que está ligado nas coisas de Deus, que está ligado na sua vida aqui, que também reflete na sua eternidade. Mateus capítulo 6, versículo 24, ainda na versão revista atualizada, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de abandonar um, ou aborrecer a um, e amar o outro, e se devotará a um, e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Se não servimos a Deus, servimos a quem? Se você não serve a Deus, você serve a quem? Essa série, esse estudo que nós estamos tendo aqui, é uma provocação, porque eu entendo que evangelismo, e vivo isso na prática, é justamente isso. O evangelismo não é uma teoria. Pregar o evangelho não é uma teoria, é uma prática. É fazer, é uma atitude. Nós já falamos sobre isso em episódios anteriores. O evangelismo é uma ação. Agora, se nós não servimos a Deus com a nossa vida, com aquilo que nós somos, nós servimos a quem? Qual será a eternidade de um cristão indiferente ao serviço da obra de Deus? Nós não podemos dizer que servimos a Deus se não estamos juntos no mesmo propósito. Você não pode dizer que serve a Deus se você sequer fala do amor de Deus dentro da sua casa, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus pais, enfim. Você não pode dizer que serve a Deus se você não tem essa vida, essa prática. Se as pessoas não enxergam em você, no encontro familiar, alguém diferente, alguém que tem algo a acrescentar. Nós não podemos dizer que servimos a Deus se o nosso dinheiro não serve a Deus. Olha que coisa séria. Quem não serve a Deus com as finanças, não serve. Poxa, evangelista Ivan, você está falando até de finanças, a gente não está falando aqui de evangelismo? Pois é. O que promove o evangelismo? O que financia a obra de Deus? O que envia missionários? O que faz com que seja possível que a igreja avance, se expanda e adquira imóveis, alugue imóveis, compre cadeiras, faça as coisas acontecerem? É as finanças do povo. Afinal, nós aprendemos com o nosso querido e amado pastor Jorge aqui na Casa de Deus, que os recursos são o povo de Deus. O recurso da igreja não vem do governo, não vem de instituições. O recurso vem do povo. Você é recurso de Deus. Se você ainda não entendeu isso, está na hora de você entender e ser um cristão que serve também com o seu dinheiro, também com o seu recurso, com aquilo que Deus tem te dado, com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. O dízimo, a oferta, seus votos, cumpra eles. Faça isso. Não deixe, não encolha as mãos. Se o nosso dinheiro não adora a Deus, é porque o nosso dinheiro já está no lugar de Deus na nossa vida. Se o nosso dinheiro não serve a Deus, é porque ele já está no trono de Deus. O dinheiro já é Deus para você. O dinheiro vale mais do que a obra. Aquilo que você conquistou de forma tão suada, tão sacrificada, vale mais do que uma alma sendo alcançada. Isso é ser um cristão que evangeliza. Cristãos que evangelizam é isso, é servir a Deus com tudo. É vir para um culto, participar de um culto online também, e fazer o culto completo, orar, louvar, cantar, adorar, ouvir a palavra e contribuir, ser fiel a Deus nas contribuições. Não dá para dizer que nós somos cristãos convertidos se o nosso bolso ainda não se converteu, se aquilo que nós temos ainda não está convertido, não é de Deus. O seu dinheiro é de Deus, a sua casa é de Deus, o seu carro é de Deus. Se algum dia alguém precisar do seu carro, precisar que você ajude a carregar cadeiras, carregar alguém, você serviria com o seu carro? Será que se sua casa pudesse abrigar um missionário, será que se sua casa pudesse ser aberta para um culto e você evangelizar a sua família, os seus vizinhos, você faria isso? Você teria coragem de chamar 20 pessoas, 30 pessoas, 10 pessoas, 2 pessoas para dentro da sua casa para um culto evangelístico? Você teria coragem de fazer isso? Se você não teria coragem porque tem medo de alguém quebrar algum objeto, de alguém sujar a sua casa, o seu tapete ou o seu sofá,
Eu quero dizer para você que tudo isso já está no trono de Deus na sua vida. Deus já saiu do trono e você colocou tantas outras coisas. Cristãos que servem. O céu é para os cristãos que servem. A eternidade dos cristãos que servem é bem diferente da eternidade dos cristãos que não servem. O versículo 17 que nós lemos, ele disse na parte A: eles serão para mim, Deus dizendo, particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que maravilha! O cristão que serve é guardado por Deus como um tesouro precioso. O cristão que serve vale muito para Deus, é muito importante para Deus. Deus o guarda, Deus o preserva, ele é colocado num lugar de honra. Estou falando de eternidade. Eu não estou falando aqui na terra que você vai ser milionário ou que você vai ser famoso, não é nada disso. Se isso acontecer, glória a Deus, é uma consequência. Mas eu estou falando de eternidade. O cristão que serve, ele é colocado num lugar de honra. Se na terra ele é precioso, no céu nós seremos, como diz o texto, particular tesouro nas mãos de Deus. E o versículo continua dizendo: poupa-lo-ei como um homem poupa o filho que o serve. Porque o cristão que serve de verdade, ele é poupado, ele é cuidado. Naquele dia, onde seremos colocados na balança de Deus? O cristão que serve será poupado, diz o texto. Deus terá misericórdia. Não por suas obras, mas porque as suas obras revelaram o Deus que ele decidiu servir. O cristão que serve mostra o Deus que ele resolveu servir. E diz o texto que ele será poupado no dia final. Queridos irmãos, eu espero que esse estudo que você está ouvindo esteja falando profundamente ao seu coração. E encerrando aqui, concluindo, Malaquias no versículo 18 do capítulo 3 que nós lemos, ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O texto está dizendo: então vereis outra vez. Por que outra vez? É porque nós já conseguimos ver aqui na terra a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Mas veremos ainda outra vez na eternidade. Lá na eternidade nós veremos a diferença dos que serviram a Deus para os que não serviram a Deus. Como isso é sério? Essa palavra é para você que é cristão. E é para você também que está vivendo uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida longe de Deus. Deus está te chamando para uma vida com Deus, de ser um cristão de verdade, de aceitar a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, de se entregar para Jesus hoje. Faça essa oração aí na sua casa, se entregue sua vida para Jesus, peça perdão pelos seus pecados e viva uma vida com Deus a partir de hoje, a partir de agora, e passe a ser um cristão que serve. Porque se nós vemos aqui na terra a diferença dos cristãos que servem para os cristãos que não servem, nós veremos também na eternidade aqueles que serviram a Deus e aqueles que não serviram a Deus. Eu espero que você e eu possamos continuar servindo a Deus. O cristão e o evangelismo. Essa série está quase chegando ao fim e eu espero que você já tenha sido muito abençoado por essas palavras, por aquilo que nós temos ouvido. Que Deus possa falar ao teu coração através dessa série, de tudo isso que nós estamos falando. Eu quero orar por você neste momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, essa família, abençoar esta pessoa, meu Deus, porque nós somos gratos a Ti por esse estudo, por tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Derrama do Teu poder, visita esse coração agora, meu Deus, coração que estava talvez indiferente ao serviço na Tua obra. E nós, como cristãos que querem evangelizar, nós queremos servir, nós queremos ser os cristãos que servem e ajudar aqueles que não servem a voltar a servir também. Assim nós oramos gratos a Ti, eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço para você, um forte abraço para sua família. Continue. Tem mais um episódio. Se você não acompanhou os anteriores,
é só acessar o canal da Casa de Deus e acompanhar conosco os outros episódios aí dessa série, O Cristão e o Evangelismo. Um abraço, que Deus te abençoe.